meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que bom poder mais uma vez comentar, estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Pedimos a proteção desse nosso irmão maior, desse nosso grande amigo, para que possamos, além de compreender todos os seus ensinamentos, possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre as perguntas 392 a 399 de O Livro dos Espíritos. Está lá no capítulo 7 e o tema trata do esquecimento do passado. É um tema muito interessante porque todos nós, eu acredito que vez ou outra, nos perguntamos, por que eu esqueço o meu passado? Se não seria bom eu lembrar para eu tentar corrigir todas aquelas minhas falhas, Então nós vamos comentar um pouquinho do esquecimento do passado. E logo na primeira questão, na 392, que trata desse assunto, nós encontramos o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Isso acontece com todos, não é? E a resposta do Livro dos Espíritos é a seguinte: que o homem não pode e nem deve saber tudo. E Deus, na sua infinita sabedoria, quer que assim seja. Porque sem o véu que oculta certas coisas a nós, aos homens, nós ficaríamos ofuscados, como aquela pessoa que passasse sem transição, assim, de uma maneira meio abrupta, da escuridão para a luz. Seríamos ofuscados se nós tivéssemos toda essa informação do nosso passado. Não saberíamos como agir, como reagir diante dessa situação, desse conhecimento lá do nosso passado, Então o espírito, ele não perde as lembranças. Nós, enquanto espíritos, nós não perdemos as nossas lembranças. Ela fica assim num esquecimento, E isso é uma bênção. Por quê? Esquecendo, não nos preocupando tanto, com aquelas lembranças lá do passado, nós nos preocupamos mais com a vida presente. O que eu tenho que fazer hoje? Tenho que ser uma pessoa melhor. É isso que nós aprendemos dentro do Espiritismo, e todas as religiões ensinam, pregam que a gente tem que crescer, que nós temos que ser moralmente melhor, pessoas melhores, não é? Então, se nós lembrássemos lá do passado, nós não ficaríamos tão atentos à nossa vida presente, e podia ser que a gente perdesse muita coisa boa, não é? Então Deus, ele é tão bom, ele é tão justo, que ele nos dá a possibilidade de nós carregarmos todos os nossos registros, desde quando nós fomos criados lá atrás, Nós carregamos todos esses registros que foram escritos por nós que demos causa a tudo, Mas que nós não nos lembremos dele momentaneamente, quando nós estamos encarnados, não é? Mas nós podemos sim avaliar o que nós fomos lá no passado, analisando os nossos impulsos do presente. Por que nós encontramos pessoas com atitudes tão diferentes, não é? Por que diante de determinada situação, diante de determinado comentário, eu reajo de uma maneira, a pessoa que está sentada do meu lado reage de uma maneira totalmente diferente? Por quê? Não é? Vem à tona todos aqueles nossos registros que estão esquecidos, mas eles não foram apagados. Então, nesses momentos, nós lembramos, não é? Reagimos. As nossas tendências, os nossos impulsos vão nos dizendo o que nós fizemos, o que nós fomos, como nós agimos lá no passado. Embora a gente não tenha uma lembrança linear, aconteceu isso e aquilo outro, não é? E daí as pessoas perguntam, mas como nós podemos então ser responsáveis por atos, por atitudes? Como que nós podemos resgatar os erros, resgatar as faltas que nós não lembramos? Como que eu posso corrigir uma coisa da qual eu nem lembro que eu fiz, não é? Como podemos aproveitar então a experiência adquirida em outras existências se nós esquecemos, E a resposta do Livro dos Espíritos nos diz que a cada nova existência nós dispomos de mais inteligência e conseguimos, com essa inteligência um pouco mais avançada, distinguir o bem do mal. Então todos nós estamos num progresso contínuo. Cada nova encarnação, cada nova oportunidade, cada nova existência, nós
demos um passinho, por menor que ele seja, nós crescemos um pouco, então nós dispomos de mais inteligência, consequentemente nós podemos distinguir melhor o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E aí, com essa inteligência, com essa distinção que nós estamos conseguindo fazer, nós vamos partindo mais para o lado correto, mais para o lado certo, né? Então, quando o espírito retorna para a sua vida primitiva, todo o seu passado desenrola-se diante dele. Nós já ouvimos essa história, né? Passa um filme da nossa vida, né? Então, quando nós retornamos lá para o nosso mundo primitivo, esse passado ele se desenrola assim diante dos nossos olhos, né? E nós percebemos as faltas que nós cometemos, né? Os sofrimentos que essas faltas cometidas causaram, né? O que a gente poderia ter feito para não cometer essas faltas, né? E isso dá como se fosse assim um chacoalhão na gente, né? Nós começamos a buscar uma nova existência para reparar aqueles erros. Não, eu quero fazer de novo, mas dessa vez eu não vou pisar na bola, dessa vez eu não vou fazer isso errado, dessa vez eu vou me manter mais firme dentro dos padrões corretos que eu aprendi, que a minha família me ensinou, não é? Então, se nós não temos, durante a nossa vida corporal, uma lembrança precisa do que nós fomos, aquela lembrança exata, né, do que nós fomos, do que nós fizemos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós temos nisso uma intuição, que são as nossas tendências. Como eu falei, nossos impulsos, as nossas tendências, nós temos uma intuição do que nós fomos, não é? Dependendo daquele pensamento que me chama mais atenção, eu sei, a minha tendência é essa, então eu devo ter agido assim ou dessa forma que se enquadre nessa tendência, nessa minha maneira de pensar, nessa minha maneira de sentir, né? Então o espírito, ao reencarnar, ele esquece do passado por bênção divina. Então o esquecimento é uma bênção de Deus, porque traria assim uma grande confusão para a alma a lembrança das nossas inúmeras existências. Mas, no entanto, a consciência vai nos avisando. Em determinados momentos, quando nós estamos numa situação mais crítica, a consciência vem e ela nos avisa, né? Vai nos avisando. A intuição vem e vai nos avisando de tudo que se passou nos caminhos que nós já percorremos. A encarnação anterior, a outra ainda e outras tantas que nós já tivemos, né? São recordações que vêm assim de uma maneira suave, mas são corretas, né? No sentido de que a alma não perca o posicionamento da sua conduta. Então, quando nós estamos num momento mais crítico, nós temos essa intuição, nós sentimos aquela manifestação, não é? Nossa, o que é isso? É para que nós paremos, pensemos, para que, a nossa conduta seja naquela posição mais correta, né? Para que a alma não perca o posicionamento da sua conduta. E esse posicionamento tem que ser sempre o mais correto. Nós, todas as pessoas que se enquadram em uma doutrina religiosa, que acreditam numa vida futura, acreditam que nós temos que melhorar, nós somos criados para isso, né? Para sermos felizes, sempre crescendo. Nós temos que ficar atentos nesse posicionamento da nossa conduta, sempre para o melhor, não é? Para nós e para os outros. E nos mundos mais adiantados que o nosso, nós sabemos que tem uma escala, né, dos níveis dos mundos, e o nosso é um dos mundos mais atrasados ainda, né? Mas naqueles mundos mais adiantados que o nosso, os homens eles já compreendem que são mais felizes do que nós. Isso por quê? Não é? A compreensão é um pouco diferente, porque a felicidade em geral ela é relativa, não é? A felicidade é muito relativa. O que traz felicidade para mim pode não trazer para o outro e vice-versa, né? Então a felicidade é em geral relativa. Nós sentimos a felicidade comparando com o estado menos feliz. Então, quando nós estamos num estado menos feliz, olha, se fosse assim, eu seria feliz, não é? Então, a felicidade é bem relativa e nós comparamos quando nós estamos num estado menos feliz, né? E com alguns desses mundos melhores, embora, né, eles sejam melhores do que o nosso, eles também não são mundos perfeitos.
estão em crescimento, melhores que o nosso. Espíritos ali encarnados já são mais evoluídos, né? Mas eles não são perfeitos, estão em progresso, né? Então os homens que habitam esses mundos devem ter também motivo de desgosto. Não é porque reencarnou num mundo superior, um mundo mais feliz, que não tem desgosto. Tem, menos do que nós. Nós temos ainda muitas dores e sofrimentos e nós consideramos poucos momentos de felicidade, né? Nesses mundos mais adiantados, a felicidade já impera de uma maneira mais ampla, mas também os homens ali têm os seus motivos de desgostos, de tristeza sem, não é? Entre nós, um exemplo bem claro, né? O rico, mesmo que ele não sinta aquelas angústias, necessidades materiais, ele tem um poder aquisitivo, então essa necessidade material ele não tem, né? Ao contrário, né, que a pessoa mais pobre de recursos tem essa necessidade material, né? Nem por isso que o rico não sente tanta necessidade material, porque ele tem com que suprir essas necessidades, nem por isso ele deixa de ter tribulações, nem por isso ele deixa de ter amargura. Uma pessoa pode ter todo o poder aquisitivo, ter todo o conforto à sua disposição, mas ter uma desavença na família, ter uma doença e não é uma pessoa feliz, não é? Então, aquela lembrança das nossas individualidades anteriores teria sérios inconvenientes muito graves, sim, se nós lembrássemos do que fomos anteriormente, né? Poderia, em alguns casos, olha, nos humilhar singularmente, né? Se nós fôssemos pessoas muito inferiores, nós íamos nos sentir bem humilhados nessa encarnação. Em outros, né, exaltar o nosso orgulho, sabendo que nós fizemos alguma coisa melhor, nós poderíamos hoje ter o nosso orgulho exaltado, né? E por isso nosso livre-arbítrio seria entravado. Nós ligaríamos os atos de hoje com a lembrança lá do passado e a interferência ia ser grande. Nós temos que ser melhor, irmos para frente, corrigirmos tudo de errado nessa, né? Sempre procurando o melhor, né? E para nos melhorarmos, Deus nos deu apenas o que é necessário, apenas o que é suficiente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E Ele nos retira o que poderia nos prejudicar. Então, se Ele não permitiu que nós trouxéssemos, reencarnássemos com essa lembrança viva das nossas encarnações passadas, foi porque isso traria muito malefício para nós. E Deus é um Pai muito amoroso, né? Muito justo. Então Ele deu somente o que é necessário para a gente. Ou seja, né? A consciência, que eu falo sempre, a consciência quando nós fazemos alguma coisa indevida, ela apita. Né? Só nós que ouvimos, mas a gente sabe, nós pisamos na bola. Não devíamos ter feito isso, mesmo que a gente acho que ninguém percebeu, não é? Mas a nossa consciência, ela acusa. E as nossas tendências instintivas. Então isso é o bastante para que a gente, através da nossa consciência e através dessas tendências instintivas, a gente corrija. Não é? Nossa, isso daqui não é bom. Então vamos melhorar. Né? Isso daqui é bom, sim. Vou investir mais nisso, não é? Então vamos acrescentar ainda que se nós tivéssemos a lembrança dos nossos atos anteriores, nós teríamos igualmente a lembrança dos atos das outras pessoas. Se eu lembro de tudo que eu fiz, por que eu não vou lembrar de tudo o que o meu irmão fez? Então, olha o inconveniente, né? Se nós lembrássemos dos nossos atos anteriores, nós também teríamos conhecimento dos atos das outras pessoas, não é? E isso poderia ter, assim, um efeito lamentável, catastrófico, né, sobre as relações sociais. Imagina você sabendo o que a outra pessoa fez, a outra pessoa sabendo tudo o que você fez. E, abrindo parênteses, se nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, porque nós não fomos santinhos. Nós fizemos muita coisa errada. Nós temos muito ainda que corrigir, não é? Então, é uma bênção que esse véu do esquecimento seja lançado sobre todos, indistintamente, né? Não é porque um lembra e o outro não lembra. Não lembramos
todos, não é? Então o passado de todos nós, nem sempre ele pode ser revisto, nem sempre é bom que ele seja conhecido, né? Mas nós não podemos generalizar não, né? Algumas pessoas, umas pessoas especiais, nós diríamos, né? Elas ficam sabendo um pouco do seu passado, sim, por revelações espirituais. Nós podemos até citar casos, né? Elas ficam sim sabendo um pouco do que aconteceu lá atrás por revelações espirituais, né? Mas com um propósito bom. Quando elas, através dessa revelação, elas vão fazer um bom uso disso, vão usar para o bem, vão usar para o bem dela e para o bem da coletividade onde ela vive, né? Então, mas pouquíssimas têm alguma lembrança das vidas passadas. Só em casos muito especiais, não é? Saber do passado é uma responsabilidade da alma frente ao futuro, né? Se eu sei do meu passado, a minha responsabilidade fica muito maior perante o futuro, não é? Então, às vezes, nem aqueles espíritos que já têm uma certa evolução podem lembrar do seu passado, não é permitido nem para esses espíritos que já têm um certo grau de evolução. Estão melhores do que nós estamos atualmente, né? Tudo na natureza, tudo na criação é gradativo, né? De sorte a ser suportado pelos sentimentos. Nós temos que estar amparados para termos essas revelações, sabermos mais, para podermos fazer bom uso daquelas revelações, fazer bom uso daquele conhecimento, não é? Uma carga pesada demais pode estragar todas as possibilidades que surgem na vida. Se de repente nos fosse jogado nas nossas costas, para o nosso conhecimento, tudo o que nós fizemos, essa carga seria pesada demais. Ao contrário de ajudar a gente a caminhar para frente, podia fazer com que nós ficássemos paralisados, não soubéssemos como agir. Então tudo é gradativo, Deus é sábio, não é? Então quem deseja crescer nos caminhos para Cristo, né, deve se esforçar, deve alimentar a fé, deve deixar desabrochar o amor no coração. E para isso, né, o que nós devemos fazer? Imitar o exemplo de grandes espíritos que passaram por esse mundo. E nós temos uma porção de exemplos, né, dentro do espiritismo, fora do espiritismo, pessoas que aqui estiveram nos dando grandes exemplos, né? Então nós devemos sim imitar o exemplo dessas grandes pessoas, desses grandes espíritos que passaram nesse mundo. E dentre todos eles, o maior, nós com certeza podemos afirmar que foi Jesus, não é? Que nós consideramos o nosso irmão, o nosso exemplo. Jesus foi assim, um padrão, foi, quando ele esteve aqui, continua sendo, né? Um padrão incomparável da bondade e do amor, né? É uma lição viva para toda a humanidade. Os ensinamentos dele há 2000 anos são tão atuais, né, quanto foram naquela época e continuarão sendo. E algumas pessoas também, olha, elas julgam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, como se fosse assim a imagem de um sonho, né? E a pergunta lá do Livro dos Espíritos diz o seguinte, que não será isso uma ilusão, não é? Você ter uma vaga lembrança, como se você tivesse aquele sonho meio fugidio, não é? Meio embaçado, vamos assim dizer, né? Isso seria uma ilusão? E a resposta nos diz que algumas vezes pode ser real, mas frequentemente, a mais das vezes, né, é uma ilusão sim, né, contra a qual é preciso que nós nos resguardemos, não é? Pois pode ser efeito de uma imaginação superexcitada. E nesse caso dessa imaginação superexcitada, nós damos um exemplo bem característico, né? Quando nós olhamos para o céu tem bastante nuvem, às vezes nós olhamos para o céu e nós identificamos numa nuvem um animal, uma estrela, né? Outra pessoa olha para a mesma nuvem e ela já identifica outra coisa, não é? Então a imaginação nossa, ela é muito fértil. Dependendo do que nós estamos sintonizados naquele momento, nós vamos imaginar, olha, isso daí é um animal, não, isso daí parece até uma letra do alfabeto, coisas assim bem díspares, mas cada um
tem um direcionamento, cada um está numa faixa, percebendo, sentindo alguma coisa, não é? E nas existências corporais, assim, de uma natureza mais elevada do que a nossa, em mundos melhores, as lembranças são mais precisas, as pessoas que são em mundo mais adiantados lembram melhor ou mais do que a gente, né? E a resposta é que sim, né? À medida que o corpo vai se tornando menos material, mais sutil, né? Nós lembramos melhor. Por quê? A matéria não entrava essa lembrança. Mas por enquanto o nosso corpo é bem matéria. E essa matéria, ela entrava essa lembrança, né? A lembrança nesses mundos mais avançados, ela é um pouco mais nítida, né, para aqueles que habitam esses mundos mais superiores, mas ela não é total, né? Nos mundos mais atrasados que a Terra, embora nós estejamos num mundo ainda atrasado, mas tem mundos mais atrasados do que o nosso, sim, né? Então, nos mundos mais atrasados que a Terra, são difíceis essas lembranças, porque elas não trazem boas lições. Como eu falei, se nós estamos encarnados num mundo ainda de muita imperfeição, é porque nós somos muito imperfeitos, fizemos coisas erradas lá atrás, né? Então, essas lembranças são bem difíceis, porque elas não trazem nada de bom, né, para as criaturas que estão aqui presentemente, em nós, né? Ao passo que em mundos mais superiores, essas lembranças, elas podem ser mais frequentes, porque elas impulsionam os espíritos para saudar os seus deslizes. Eles já têm um conhecimento um pouco maior, então lembrando, eles não vão ficar paralisados, eles vão ser estimulados a corrigir mais rapidamente tudo isso, né? Então, as portas do nosso passado, elas são muitas, são incontáveis, nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos, quantas coisas nós já fizemos, não é? Então, e essas portas, elas vão se abrindo de acordo com o nosso despertamento espiritual. Estou preparada? Então, essa porta se abre, essa lembrança vem, né? E aí, nós nos encontramos, né? Achando agora registrado o que nós fizemos naquelas épocas recuadas, mas é preciso preparo para isso, né? Para que a gente consiga, da leitura que nós poderemos fazer desse passado, essa leitura seja sempre para o bem, não que nós leiamos esse nosso passado e ele faça com que a gente fique paralisado, né? Traga malefício ao invés de benefício. Mas no futuro, essas lembranças, elas vão sendo mais claras, sim, porque nós estamos com o nosso sentimento melhorado, com a nossa razão melhorada. Então, no futuro, essas lembranças serão mais claras, né? Como se recordássemos o que passou ontem, o que se passou ontem conosco, né? Mas por agora, não é? É bom que a gente fique no esquecimento, que esse véu do esquecimento, efetivamente, ele haja mesmo, né? Então, para que nós tenhamos êxito, vamos procurar Jesus, não vamos ficar preocupados o que eu fiz, o que eu fui, né? Para que a gente tenha êxito, para que a gente progrida, procuremos Jesus, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Que o resto vem vindo por acréscimo, se agirmos assim, seguindo esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, o resto vem vindo por acréscimo, por misericórdia divina, né? Não vamos ter medo de fazer o bem. Nunca ninguém foi punido, ninguém se sentiu triste por fazer o bem. Não tenhamos medo de fazer o bem. Vamos procurar aliviar o fardo pelos processos do amor e o nosso jugo vai ser mais leve. Então vamos investir nisso, eliminar o nosso fardo e o fardo do outro, através de atitudes caridosas, não é? Jesus é a própria caridade, ele nos ensinou o amor, né? E o amor, ele é materializado através da caridade, não é? Então Jesus é a própria caridade e ele nos induz para todos os lados onde a felicidade nos apresenta como tal. Agindo com amor, agindo com caridade, nós sempre vamos encontrar a felicidade e vamos levar a felicidade para outras pessoas, né?
E sendo também essas tendências instintivas do homem, esses impulsos que nós temos, né, uma lembrança do seu passado, nós podemos inferir daí, né, pelo estudo dessas tendências, que esse homem possa conhecer as faltas que cometeu, né? Até certo ponto nós podemos dizer que sim, né? Mas é preciso levar em conta também a melhora que já se operou, que já se concretizou no seu espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante, quando ele estava lá no plano espiritual, ainda preparando uma nova encarnação, né? Não há regressão do espírito, isso nós já sabemos, nós podemos estacionar, mas regredir nós não regredimos, né? Não há regressão do espírito, e se não regride, certamente sempre melhoramos na escala espiritual. Por mais leve que seja o nosso caminhar, nós sempre estamos crescendo, nós sempre estamos progredindo, né? Mesmo no estacionamento, né, que nós podemos ficar paralisados, não é da forma que nós entendemos aquele estacionamento imóvel, né? Não, olha, a evolução, ela pode sim ser mais ou menos lenta, mas parar de todo não acontece. E para ilustrar isso daí, olha, nós podemos citar a massa do pão, né? A massa do pão nós colocamos os ingredientes, batemos ali e deixamos ela estacionada, deixamos ela descansando, não é? Então nós está estacionada, não está acontecendo nada, não é? Mas após algum tempo, meia hora, uma hora, dependendo do que está lá determinado na receita, nós voltamos para continuar a trabalhar aquela massa e nós percebemos que ela cresceu. Nossa, tinha uma bolinha assim, ficou o dobro do tamanho. Então estava lá estacionado, parado, parecia que nada estava acontecendo. Quando nós voltamos, nós vimos que ela tinha dobrado de tamanho. Então realmente o crescimento foi lento, mas não estava totalmente imóvel, totalmente estacionário. Isso também não acontece conosco. Nosso progresso pode ser lentíssimo, né? Mas esse estacionário é bem difícil, né? Então estacionar não é parar definitivamente, né? É fermentar a massa da vida, facilitando novas caminhadas para um futuro. E o espírito, ele sempre goza do livre-arbítrio. Isso é uma faculdade que nós já adquirimos. Nos deu a inteligência e o livre-arbítrio, né? Então, ele goza do livre-arbítrio. E em virtude dessa liberdade, dessa livre opção, né, no estado errante, ele escolhe. Nós escolhemos as provas corporais, né? E quando nós estamos encarnados, nós podemos ainda, através desse mesmo livre-arbítrio, seguir à risca aquilo que nós acordamos lá no estado errante, lá no plano espiritual, né? Ou podemos mudar de rumo. Nós temos esse livre-arbítrio, tanto lá para escolher, quanto aqui para manter essa decisão, né? Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Então você vem aqui como se fosse um robô, está direcionado a fazer isso, isso e aquilo outro. Não, nós temos essa liberdade tanto lá quanto cá, né? Então assim, quando retorna à vida corporal, o espírito perde sim a lembrança das suas existências anteriores, tá? Como se um véu ocultasse tudo o que ele foi feito, né? Mas algumas vezes nós temos essa consciência através desse nosso impulso, através dessas nossas tendências, não é? Nós estamos numa situação tranquila, de repente alguém fala alguma coisa que não mexe com a gente, né? Nós ouvimos uma palavra, ouvimos alguma cena de algum filme, intimamente nós parece que alguma coisa desperta em nós. Foi aquela cutucada, aquela lembrança lá de trás que veio à tona. Então nós devemos sim analisar esses nossos impulsos. Nossa, eu sempre tenho aquele impulso de ser mais agressivo, de ser impaciente. Por quê? Eu devo ter sido uma pessoa muito irritada lá atrás. Então é uma oportunidade de eu reconhecer isso e de eu trabalhar para neutralizar essa tendência negativa, não é? Então, as existências futuras também, em nenhum caso, elas podem ser reveladas pelo fato de dependerem da maneira como a qual eu esteja vivendo a minha vida presente.
Então eu não posso falar que no futuro eu ou fulano vai ser assim ou daquela outra maneira, tá? Porque o nosso destino a gente vai criando dia a dia. Então, mesmo que eu tenha conhecimento do passado, mas eu posso mudar completamente a minha percepção das coisas e mudar completamente o meu comportamento nessa existência. Isso vai refletir no futuro. Então, aquelas pessoas que falam, lá no futuro, que leem, que... isso daí não existe, porque depende tudo da minha conduta atual que vai refletir lá no nosso futuro, não é? O nosso maior interesse, então, não deve ser recordar o passado, não. É sentir que Deus é amor, é sentir que Deus é justiça, não é? E que Ele nunca vai exigir que os seus filhos, e todos nós somos seus filhos, não vai exigir que nenhum filho seu pague o que não deve. Então, tudo que nós estamos passando hoje, né, é fruto do que nós fizemos lá atrás. Nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. Tudo é um processo espiritual para a educação dos nossos sentimentos e para o despertamento de outros sentimentos, para o despertamento de qualidades espirituais que ainda se encontram adormecidas conosco, não é? E a doutrina espírita nos será de grande valia, né, em todas as atividades, em todos os setores. A doutrina espírita ela é uma conselheira firme para os nossos passos, né? E nos dá forças para a devida correção da nossa personalidade. Nós temos apoio aí da doutrina espírita para que a gente corrija a nossa personalidade, molde ela no melhor sentido, né? Então convém buscarmos sempre a luz onde ela estiver, pelos meios compatíveis com nossas forças, que a ajuda do céu não se fará esperar. Se nós estamos imbuídos de bons propósitos, o plano espiritual vem em nosso apoio, com certeza, né? Mãos invisíveis estão sempre prontas para nos ajudar. Estou pretendendo, estou fazendo o bem, mãos invisíveis estão ali nos ajudando, né? Meditemos então em coisas agradáveis que devemos fazer com os outros e para os outros, né? Meditemos no amor que devemos dedicar aos nossos semelhantes, meditemos na caridade, aquela que não julga, que Jesus vai nos inspirar todos os nossos sentimentos para a verdadeira fraternidade. Então vamos, em primeiro lugar, analisarmos sempre as nossas tendências e percebendo essas tendências negativas, vamos corrigir, tá? A doutrina espírita nos dá um caminho para isso. E percebendo as tendências positivas, vamos fazer com que elas cresçam. Assim, nós não temos que nos incomodar em saber o que eu fui, em saber coisas do nosso passado. Vamos preparar o nosso futuro para que ele seja melhor possível. Um abraço para todos, amigos e amigas, e até a próxima. Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja conosco. Neste momento, eu agradeço a cada um que abre as portas do seu lar para nos receber neste momento de reflexão aqui do SEAC. Quem já ouviu, quando do desencarne de uma pessoa, a expressão se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois é exatamente sobre essa aparente injustiça divina que eu os convido a refletir a partir de agora. Eu sou Cíntia Ramazzini e confesso para vocês que antes de me tornar espírita, também fiz esta afirmação. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Segundo lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tal afirmação não é de todo equivocada. Aí nós já ficamos mais tranquilos, né? Nós pensamos, puxa, ainda bem. Acontece que o problema não está tanto na afirmação, mas muito na forma como nós a compreendemos
e na forma como nós a utilizamos. Então, vamos refletir sobre esse assunto. Quando assim nos expressamos, desejando nas entrelinhas que um outro tivesse desencarnado no lugar de um homem de bem, nós estamos tendo um comportamento egoísta, porque demonstramos desejar que os irmãos, os quais, tal como nós, ainda necessitam da oportunidade de permanecer neste planeta escola para o aprendizado do bem, deveriam desencarnar. Observam? Então, nós estamos desejando isso, que as pessoas que têm essa oportunidade, tal como nós, de estarmos encarnados, deixem o planeta. Como se desencarnar fosse uma punição. Então, é uma visão um tanto distorcida, da realidade. Por isso, eu os convidei para que nós reflitamos sobre esse assunto. Na verdade, o desencarne, quando acontece no tempo de Deus, constitui uma libertação. O que é no tempo de Deus? Quando nós não apressamos esse desencarne com vícios, Quando nós não apressamos esse desencarne, provocando o desencarne da pessoa. Então, como os casos de eutanásia, um remédio dado propositalmente de modo inadequado para o alívio dessa pessoa, não é? Então, nós temos os desencarnes no tempo de Deus, aqueles que acontecem quando é chegada a hora, finda a missão, ou findo o período que devemos permanecer encarnados neste planeta. Então, esse desencarne, quando acontece naturalmente, é dentro do tempo de Deus. E não tem problema. É chegada a hora, é libertação. Permanecer na Terra também não é punição. É oportunidade para todos nós que ainda necessitamos aqui estar para o nosso aprendizado. A Terra, a gente fala, é um planeta de prova e expiação. É um planeta escola, onde nós temos a oportunidade de alavancar a nossa evolução. E creiam-me, a maioria de nós implorou pela oportunidade desta e de outras encarnações. E outros que estão no plano espiritual aguardam esta oportunidade com ansiedade. Porque quando nós nos desprendemos da matéria grosseira por conta do desencarne, nós tomamos consciência de uma série de coisas, de uma série de compromissos, de atitudes que deveríamos ter tomado, honrado, para retornarmos à pátria do espírito mais libertos mesmo, mais evoluídos, melhores do que quando aqui chegamos. E aí, por vezes, nós ficamos desesperados e queremos voltar. Sabe aquela história? Se eu pudesse voltar no tempo. Voltar no tempo não dá. Mas Deus nos concede novas oportunidades para que nós possamos, sim, darmos continuidade ao nosso processo de aprendizado. Uma nova chance. Então, muitos de nós rogaram muito para aqui estarmos, mas aqui chegando, envolvidos pela matéria, pelos apelos do mundo terreno, acabamos por, muitas vezes, até desejar retornar logo, quando nós deveríamos estar aproveitando, não é cultivando o sofrimento, mas aproveitando no sentido de o que esse sofrimento tem para me ensinar. Lição aprendida não precisa ser repetida, ainda nesta encarnação. Então, vamos aprender logo, Vamos aprender logo, nos modificarmos para podermos ser mais felizes o quanto antes.
O que ocorre, como está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, já citado, é que a um espírito jovem ainda nos caminhos do progresso, Deus concede um tempo maior de permanência encarnado, para que tenha a oportunidade de, como eu já disse, alavancar o seu progresso. Então, não é um espírito jovem de idade, mas jovem no sentido de progresso. Muitos de nós somos crianças espirituais ainda, né? Nos comportamos como crianças e, por isso, temos muitas vezes o olhar generoso dos espíritos mais evoluídos em relação a nós, nos auxiliando nesse caminhar, nesse progresso gradativo que vamos adquirindo. E é muito gentil quando nós lemos lá no capítulo 5 a forma como o espírito, né, evoluído, que faz essa mensagem, que redige essa mensagem, nos coloca. Ele coloca assim, é dele essa expressão, jovem ainda nos caminhos do progresso. Aqueles espíritos que são jovens ainda no caminho do progresso, quer dizer que tem muito caminho a trilhar, que ainda estão, né, começando a se melhorar. Então, precisamos ficar mais tempo no planeta escola, para termos mais oportunidade de aprender. Então, isso que aparentemente pode parecer uma punição, na verdade, é oportunidade. Nós precisamos bem aproveitá-la e não ficar reclamando e querendo nos livrar dela, né? Ai, Cíntia, mas é difícil. Concordo. Não é fácil. Não é nada fácil, é desafiante. Mas se o desafio nos é apresentado, é porque nós temos condições de vencê-lo. E mais, nós não estamos sozinhos. Existe toda uma equipe espiritual designada por Deus para nos fortalecer, para nos ajudar nesse processo de vencer os desafios. Já a um espírito mais preparado, Deus concede o mérito de poder voltar antes. Se ele já cumpriu a parte dele, a qual ele havia se proposto nesta encarnação, é natural que ele tenha a oportunidade de voltar para a espiritualidade, de não ter que permanecer encarnado. Os grilhões da matéria, como nós costumamos dizer, tolhem a nossa liberdade, né? Então, é uma oportunidade que é dada àqueles que, missão cumprida, para o que tinha se proposto nessa encarnação, não é que não terá que encarnar outras vezes, não é que no plano espiritual não terá que continuar o seu processo evolutivo, não é isso. Mas para aquela cota a que ele se propôs nessa encarnação, ele já cumpriu. O que acontece muitas vezes é que, mesmo tendo cumprido a sua cota, o espírito ganha um pouco mais de tempo aqui para poder ajudar e puxar os outros, em concordância com ele mesmo. Às vezes ele pede, e ele é tão útil para a comunidade em que ele se encontra, nas atividades em que ele está envolvido, ele contribui tanto para a evolução dos outros que ele pede um alargamento de prazo de permanência na Terra. E isso lhe é concedido, mais mérito para ele ainda, né? Então, nós temos aí irmãos que muitas vezes a gente vê que, nossa, né, é uma pessoa boníssima e ainda está aqui, porque ela está fazendo a diferença no meio em que vive, seja no meio familiar, seja no meio da comunidade como um todo. Então, quando nós passamos a ter esse entendimento, né, de que o homem bom desencarna por mérito e que aquele que ainda patina nos ganhos evolutivos, por vezes permanece aqui na Terra ainda por um tempo maior, nós compreendemos quão grande é a sabedoria,
a justiça, o amor de Deus por nós. Ele realmente é Pai. Ele realmente tem uma visão de todo que nós não temos. E a cada um vai concedendo as oportunidades, os caminhos, o tempo de que necessita para cada vez mais se melhorar e ser verdadeiramente feliz. E a doutrina espírita colabora, sem sombra de dúvida, para que retiremos esse véu do desconhecimento que turva a nossa relação com Deus. Nós temos uma visão bastante estreita. A nossa visão é muito restrita, na maioria das vezes, à matéria. Nós enxergamos só o que está bem pertinho. Nós temos dificuldade de ter essa visão do todo. E a doutrina espírita, quando se propõe a nos fazer refletir sobre isso, vai ampliando a nossa visão, vai realmente retirando este véu material que nos impede de termos essa visão mais ampla e que, com certeza, torna o nosso viver na Terra bem mais leve. Então, nós temos por hábito expressar os nossos sentimentos sem refletir. E a doutrina espírita vai fazer com que, se nós a levarmos realmente como deve ser, ela vai nos levar a essa reflexão. Nós somos muito assim imediatistas. Por exemplo, tem um vizinho lá que nos incomoda. A gente fica naquela torcida, né, para que ele se mude, para que ele, até dependendo da pessoa, se ele está meio doentinho, acaba falando, ai, nossa, que alívio, né? Desencarnou, olha que barbaridade. Mas nós somos suscetíveis a isso, dado o nosso grau evolutivo, né? Então, nós temos essa mania de expressar os nossos sentimentos sem refletir a respeito. Se a gente parasse um pouquinho para refletir, nós veríamos que, opa, não é por aí, não. Não é assim que nós devemos pensar. Nós podemos até, num primeiro impulso, pensarmos, mas imediatamente, interiormente, nos autocorrigirmos, né? Reconduzir o nosso pensamento. Então, isso ajuda bastante. Tanto é assim que quando afirmamos preferir que um homem mau morra no lugar de um homem de bem, corresponde, gente, a afirmar que nós desejamos que um prisioneiro que já cumpriu sua pena permaneça na prisão da encarnação. Né? Em vez de usar o termo pena, eu vou usar um termo mais brando, que é alguém que já cumpriu o seu papel aqui na escola, que já foi aprovado com distinção, com louvor, tenha que permanecer na escola repetindo uma lição que ele não precisa mais. A não ser que ele, em comum acordo com os seus tutores, entenda que a sua permanência na escola pode ajudar que outras pessoas também consigam vencer as suas provas, não tem por que ele permanecer. E nós, quando falamos assim de modo irrefletido, estamos dizendo também que pessoas que necessitam permanecer aqui, porque se desviaram do caminho do bem ou nem o encontraram ainda, mereçam a bênção da libertação. Mereçam a bênção de alguém que já cumpriu com a sua parte, com o seu aprendizado. Então, a gente precisa refletir. Nós não podemos falar porque um ou outro diz, a gente sai repetindo, ou porque a gente ouve desde criança e sai repetindo, isso com os ditados populares, isso com expressões, a gente ouve o galo cantar não sabe aonde e sai repetindo. Não é por aí, pessoal. Temos que rever os nossos falares, o nosso pensamento, a nossa conduta. É fácil? Claro que não. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Então, nós temos que nos trabalharmos incessantemente. Agora, o que não pode é falar assim, essa eu deixo para a próxima.
Para a próxima o quê? Próxima encarnação. O espírito adora falar isso, né? Ou tem os dois extremos. Uns falam assim, não, eu quero fazer 3 encarnações em uma. Então, nossa, quero sofrer tudo. Não é assim. Não é assim. Deus nem quer isso da gente. A espiritualidade maior também não exige nada além daquilo que a gente possa oferecer no momento. Muitas vezes nós queremos até uma prova maior. Eles falam assim, não, você não está pronto, não, você não vai dar conta. Aguenta aí um pouquinho mais para frente. E, por outro lado, né, há pessoas que falam assim, deixa para a próxima encarnação. Deixa para a próxima, porque nessa eu não vou conseguir. Tá, você pode não conseguir realmente toda a modificação que se fizesse necessária, mas você pode, sim, começar os primeiros passos, começar a refletir, começar a se autossegurar um pouco, né? Pensou ruim, repensa, olha eu lá de novo, pensando que não devo, né? Preciso aprender, preciso rever os meus caminhos. Tudo isso é muito importante, né? E nós temos o mau hábito de censurar tudo aquilo que a gente não compreende. Então, a gente vê lá o vizinho que era boníssimo, uma pessoa que só viveu para fazer a caridade, desencarnou aos 40 anos. Nossa, é realmente lamentável, né? A gente gostaria que aquela pessoa ficasse mais, porque ela fazia a diferença. Mas isso é egoísmo da nossa parte. Tomemos nós a continuidade do trabalho dele. Ele já fez por merecer a libertação. Deu ótimos exemplos, às vezes já nos ajudou, inclusive. Então, agora, peguemos a enxada que ele não precisa mais usar e que nós continuemos a cuidar do campo por ele e para as demais pessoas e por nós mesmos. Mas nós temos essa dificuldade, né? Aquilo que eu falei da visão estreita, aquela dificuldade de enxergar o todo. E quando nós falamos sobre a doutrina espírita como algo uma doutrina que nos ajuda a refletir, a enxergar diferente, muitas vezes nós nos limitamos. A doutrina espírita é uma doutrina que precisa ser estudada e praticada. Nem só prática, nem só estudo, ela precisa dos dois. E, quando nós queremos nos aprofundar na doutrina espírita, é interessante que nós o façamos em grupo, seja online, seja de modo presencial, mas que nós busquemos. É muito mais proveitoso estudar o Livro dos Espíritos, por exemplo, com outras pessoas que nos motivam a esse estudo, que nos faz pensar sobre outros ângulos, que trazem dúvidas que às vezes não nos passaram pela cabeça, para que assim nós possamos realmente aproveitar e apreender o estudo realizado. Né? Só passar o olho pelos livros, achar que interessante, que bonito, a gente esquece, é natural, tem que reler, né? Estudar mais de uma vez, estudar hora com um grupo, hora com outro, hora sozinho, vai fazendo uma reflexão, uma consolidação de conhecimento. Ouvir as palestras, sendo no centro ou não, também é importante? Sim, mas não é só. Receber o passe ou aplicar o passe é importante? Importantíssimo, mas não é só. Né? Então, nós precisamos estudar, praticar, buscarmos o próximo mais próximo em nossa casa, para irmos ajudando, irmos aproveitando ao máximo a oportunidade de estarmos neste planeta encarnados para a nossa evolução. Não podemos desperdiçar essa oportunidade tão preciosa. Precisamos pegar com as 2 mãos e darmos continuidade. Nós precisamos nos esforçar para enfrentar esse desafio que constitui a nossa mudança de visão, a nossa mudança de conduta. Requer, sim, muito esforço da nossa parte. E observem
que mesmo aqueles grandes nomes, né, que nós sempre puxamos como referência para as nossas, como modelo mesmo a ser seguido, não foi fácil para eles. Busque conhecer a vida de Chico Xavier, que nós sempre citamos. Não foi fácil, não. Chico padeceu de doenças, de perseguições, de dificuldades familiares, dificuldades financeiras. Não foi nada fácil para ele, mas ele enfrentou, ele foi. Às vezes, ele também, né, pensou, puxa, podia ser diferente, mas o mentor Emmanuel estava ali para dizer, não, o caminho é esse mesmo, vamos adiante. Então, não foi fácil. Observem outros líderes religiosos, pessoas de outras esferas, né, que também, para conseguir a sua mudança, não foi fácil. Temos aí o Divaldo ainda entre nós. Nossa, muita caridade que ele faz ao redor dele, muito que ele distribui a doutrina para as pessoas, né? Leva esclarecimento, leva a luz, e nem por isso a vida dele é fácil, mas a forma como ele enxerga ajuda muito. E quando ele dá os escorregas, lá vem Joana de Ângeles trazê-lo para a realidade. Ah, Cíntia, mas eu não tenho uma Joana de Ângeles, um Emmanuel do meu lado. Você tem o seu anjo guardião, como nós costumamos falar. Tem um grupo de espíritos que endossou a sua encarnação, que se dispôs a te ajudar. Tem os encarnados, seus amigos, os encarnados, seus familiares. Tem o grupo do Dá Trabalho, mas tem o grupo também que está ali para te apoiar. Mas é preciso ter olhos de ver, mudar a nossa sintonia, para que nós também sejamos o homem de bem. Né? Então, nós precisamos dar menos ênfase à nossa vida material e alargar os nossos horizontes de compreensão sobre o fato de que as encarnações na matéria mais densa são minutos na duração infinita da nossa existência. Quando você passa a enxergar que a nossa existência é infinita, não dá nem para medir com os braços, vai além. Então, nós conseguimos enxergar que cada encarnação é um minuto dessa existência infinita. E aí nós conseguimos compreender melhor, aceitar melhor aquilo que nos cabe viver para a nossa evolução. Isso vai facilitando, vai tornando mais leve, e muitas vezes, sem que você perceba, isso vai acontecendo naturalmente. Você vai se empenhando, vai se modificando, e quando você dá uma olhadinha para essa própria encarnação que está vivendo, você vai ver que muita coisa já melhorou. Às vezes, nós só olhamos também para aquilo que ainda falta, o copo meio vazio, né? Mas é preciso olhar também para o copo meio cheio. Ah, mas aí eu vou ficar envaidecido. Não, você vai ficar motivado a melhorar mais e mais. Você já não rouba, você já não mata, você já consegue ter controle sobre certos instintos. Que legal! Em outras encarnações, talvez você não conseguisse isso. Então, olha como você já está melhorando, você já consegue ter mais paciência com uma situação, com outra que você ainda não tinha. Ah, mas me falta paciência. Sim, sim, mas com o que você já consegue ter? Que isso lhe sirva de estímulo para que você melhore ainda mais. E, a partir de agora, quando uma pessoa de bem, do bem, desencarnar, vibre por ela, agradeça a Deus pela sua libertação, ainda que seu coração fique triste por não poder mais privar da presença física dela.
mas vibre por ela e assuma com ela o compromisso de que segue tranquilo que eu aqui vou fazer pelo menos um pouco do muito que você fazia. Com certeza essa pessoa vai ficar muito em paz do outro lado da vida, sabendo que ele deixou continuadores, aqueles que não abandonarão a causa do bem. Então, pessoal, arregacemos as mangas, compreendamos o nosso papel nesta terra e nos esforcemos, porque só assim nós saberemos aproveitar a oportunidade desta encarnação. De todo o meu coração, eu desejo que todos nós, e me incluo no pacote, possamos bem aproveitar esta vida, né, na Terra, a presente vida na Terra, que Deus nos concedeu. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos, hoje e sempre.